dar início à nossa terceira aula. Hoje a gente vai dar continuidade à aula passada e vamos falar de projeções ortogonais também. Bom, nós demonstramos aqui esse teorema fundamental, né? Para que uma reta R seja perpendicular a um plano alfa, basta ser perpendicular a duas retas concorrentes contidas em alfa. Então nós tínhamos duas retas concorrentes e aí nós tínhamos uma condição necessária e suficiente, né? Se eu tenho duas retas concorrentes, então que elas são perpendiculares a uma reta A, a reta e o plano são perpendiculares, se somente se, né? Bom, agora temos aí dois corolários que é consequência aí desse teorema fundamental. O primeiro diz o seguinte: num plano alfa há duas retas B e C concorrentes. Deixa eu colocar o desenho aqui. Eu tenho duas retas B e C concorrentes. E, além disso, elas são concorrentes num ponto P. Se uma reta A é perpendicular a uma delas, então, por exemplo, aqui o A está sendo perpendicular à reta B, num ponto O, e ortogonal a outra, claro, ortogonal aqui a C, né? Lembra que a gente viu, ó, eu pego a projeção dessa daqui e coloco aqui, né? Passando pelo ponto O, tá? Então, C', eu estou pegando aqui uma paralela a essa, passando pelo ponto O. E aí, se essa reta A, né, ela é ortogonal à reta C, então essa reta A aqui, ela vai ser perpendicular ao plano. Então, não necessariamente a reta tem que passar na interseção das duas retas, né? A reta A não necessariamente tem que passar na interseção P. Ela pode ter uma interseção aqui com a reta B e ela ser ortogonal à reta C. Porque aí, nesse caso, né, vai existir a reta C', que é uma reta paralela a C passando por O, que vai satisfazer o caso do teorema lá. Vou ter duas retas aqui, que elas são concorrentes no ponto O e são perpendiculares a A. Aí cai no caso lá do teorema, tá? Então vamos fazer a demonstração aqui. Ó. O que nós temos aqui? Nós temos, por hipótese, o seguinte. Eu tenho que a reta A é perpendicular à reta B em O. Vou colocar assim, tá? No ponto O. Eu tenho que A é ortogonal a C. Então vou colocar assim, ortogonal, tá? A C. E B interseção C é o ponto P. E tanto B está contido em alfa, quanto C também está contido em alfa. Tá? Qual é a nossa tese? Isso aqui vai implicar que A é perpendicular a alfa. A gente quer mostrar isso. Então aqui eu tenho a hipótese. E aqui a tese. Eu quero mostrar que A é perpendicular a alfa. Tá? Bom, então é isso que aconteceu aqui. Ó. Nós vamos tome uma reta C' paralela a C. Então temos paralela a C, deixa eu colocar aqui, passando por O, né? Tá?
passando por O. Pelo ponto O, tá? Isso aqui vai implicar o quê? Isso aqui vai implicar que A é perpendicular a C', né? Então, se A é perpendicular a C', aí nós vamos ter que A é perpendicular a B. A é perpendicular a C'. B interseção C é igual a O, né? B interseção a C'. B interseção a C' é o ponto O. E eu tenho que B está contido em alfa e C' também está contida em alfa. Então, eu estou com todas as características aqui, com todas as exigências do teorema, né, fundamental. Então, isso aqui não tem jeito, vai implicar que A é perpendicular a alfa. Beleza? Então, esse é o corolário, é uma consequência imediata do teorema. Então, a grande jogada aqui é pegar a reta perpendicular, a reta paralela, aqui, C', paralela a C, passando por O. E isso aí é garantido, né? Porque pelo postulado de Euclides, dado uma reta, existe uma reta paralela a ela passando pelo ponto O, né? Passando por um ponto fora dela. Então, a gente consegue essa reta C', e aí nós temos mostrado o corolário 1. Ok? Muito bem. Bom, então você vê que não é necessário que você tenha que ela seja perpendicular a duas retas, né? Basta que ela seja ortogonal a uma e perpendicular a outra, certo? Bom, aqui é a demonstração, tá? Do corolário 1. E aí vamos para o corolário 2. Ó, o corolário 2 era o que já era de se esperar, né? Ela não precisa ser perpendicular a uma e a outra, ou perpendicular a uma e ortogonal a outra. Ela pode ser ortogonal a duas retas do plano, né? Então ela pode ser ortogonal. Se uma reta é ortogonal a duas retas concorrentes de um plano, então ela é perpendicular ao plano. É algo assim, ó. Agora eu tenho duas retas, aqui B e C, e a reta A ela é ortogonal a ambas as retas, né? Então a gente vai mostrar que se isso acontece, também a reta é perpendicular ao plano. Então, o que nós temos? Eu faço questão, tá, de colocar hipótese, tese, que é para a gente treinar isso daí, tá? A gente vê todas as características do problema, coloca o que é hipótese e coloca o que é tese, tá? Então vamos ver aqui todas as informações que nós temos da hipótese. Vou colocar aqui a hipótese. Vamos lá. Eu tenho o seguinte. Eu tenho que A agora é ortogonal a uma reta B. Tenho que A é ortogonal a C. Tenho que B interseção C é igual a P. Tá? Estou chamando esse ponto aqui de P. A interseção de B com C. Temos que as duas retas A e B, B e C, elas estão no plano. Então B está contido em alfa e C também está contido em alfa. Tá? Isso aqui vai implicar que A é perpendicular a alfa. Essa aqui é a nossa tese. Muito bem. Bom, primeiro é o seguinte, eu quero mostrar, vou colocar aqui.
Primeiro, eu quero mostrar que a reta e o plano, eles são concorrentes, tá? Porque ele podia ser paralelo, né? Então, eu quero mostrar que A e alfa são concorrentes. Ok? Bom, então vamos supor, aqui por absurdo, que eles não sejam concorrentes, tá? Vamos supor que A é paralelo a alfa e que ou que A está contido em alfa, tá? Porque eu podia ter duas situações aqui, ó. Podia ter o caso aqui assim, ó. Eu estou aqui com o plano alfa e eu estou com a reta A bem aqui assim, paralela, ou então A, ela está aqui no plano, tá? Podia ter esses dois casos aí, né? Aqui eu teria uma projeção, se A é paralela aqui eu teria uma projeção da reta A, por exemplo, tá? Então, a gente vai supor isso, então. Então, suponha, porque eu estou negando a tese, estou negando esse fato aqui, que A é perpendicular a B. Ou eu estou querendo, como eu estou querendo mostrar que elas são concorrentes primeiro, né? Porque eu quero fazer o seguinte, primeiro eu quero mostrar que elas são concorrentes, e depois eu quero mostrar que elas são perpendiculares. A reta, o ângulo que ela forma com o plano é 90 graus, tá? E para isso, primeiro eu vou mostrar que elas são concorrentes. Então, olha só, estou supondo que alfa é paralela a A, né? Ou A é paralela a alfa, ou o outro caso é que A está contido em alfa. Isso aqui por absurdo, tá? Então, eu quero mostrar que eu quero fazer uma demonstração por contradição. Então, eu tenho que chegar num absurdo, tudo bem? Então, vamos lá. Então, se isso acontece, tá? Se eu tenho que alfa é paralelo a A, ou A está contido em alfa, vai existir aqui uma reta A', que ela é paralela a A, com essa reta contida em alfa, com a linha contida em alfa, que é o que está acontecendo aqui, tá? No caso dela ser paralela, né, eu tenho uma reta A' aqui passando por um ponto que é paralela a A, passando por um ponto aqui do plano. Beleza, porque dado uma reta e um ponto fora da reta, existe uma única reta passando pelo ponto paralela a A. Joia. Agora, se for o outro caso aqui, A está contida em alfa, então é esse mesmo caso da reta A' aqui, tá? Ela já está no plano alfa, beleza? Então esse A' aqui representa os dois casos, tanto dela estar contida quanto ela ser paralela, tá? Então vai existir essa reta A' aqui. Beleza. Então, vou considerar esse ponto P aqui como sendo a interseção de B com C, tá? Ela vai ser, ó, observe que eu tô pegando essa reta linha, tá? Passando nesse ponto P aqui, ó. Então, vou fazer o desenho bem aqui, tá? Imagine aqui que eu considero, não é esse caso, eu estou considerando aqui que A é paralela, tá? E aí a linha vai ser uma reta que vai passar aqui, ó. Ela é paralela a A e vai passar no ponto P aqui, assim, ó. Assim, tá? Aqui eu tô com a reta A', ó. Então o que que acontece, ó? A linha é uma reta que está contido em alfa, né? E eu tenho que ela é perpendicular à linha. É perpendicular, tá? Ela teria que ser, né? Perpendicular a B e a linha teria que ser perpendicular a C, que é absurdo, tá? Pois A é ortogonal .
a elas, tá? A essas duas retas aqui. Então não tem como não tem jeito. Eu tenho que ter que essas retas aqui, vou colocar aqui logo, a reta A, interseção com o plano alfa, ele tem que ser igual a um ponto que eu vou chamar de O, tá? Ou seja, a reta A fura o plano alfa. Já é fato. Agora, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que A é perpendicular, segundo fato aqui, tá? Quero mostrar que A é perpendicular a alfa. E como é que eu faço isso? Bom, primeiro vamos notar o seguinte, ó. Eu vou considerar aqui no ponto O, pegar aqui o ponto O, e eu vou considerar uma reta paralela a B, passando por O, tentar desenhar aqui, que eu vou chamar de B'. E uma reta paralela a C, também aqui, passando por O, que eu vou chamar de C'. Então aqui está o C', tá? Então existem essas duas retas. E aí eu tenho o seguinte, ó, que eu estou dizendo que A agora, né? A fura o plano e fura no ponto O, tá? Então peguei a reta B e uma paralela a ela passando por O e uma paralela a C passando por O. Então o que acontece? Nós já temos por hipótese, tá? Que A ela é ortogonal a B. Então, quando eu faço a projeção, eu pego a paralela AB aqui, passando pelo ponto de interseção com A, né, eu garanto que A é perpendicular a B', né? E a mesma coisa com C, tá? Como A é ortogonal a C, então A vai ser perpendicular a C'. Então, eu pego a A, também é perpendicular a C'. Qual é o detalhe aqui? É que tanto B' está contido em alfa, quanto C' também está contido em alfa. Então, nós conseguimos transformar aí essa condição de ortogonalidade em perpendicularidade, tá? Outra coisa que acontece é que a interseção de B' com C' é o ponto O, que é justamente onde a reta A passa no plano, certo? Então, isso daí implica, cai lá no caso do teorema fundamental, né? Então, isso implica o quê? Que A é perpendicular a alfa, tá? Então, nós temos aí esses dois corolários, tá? Então, lá no teorema fundamental, não é fundamental que a reta seja perpendicular a duas retas concorrentes, tá? Ela pode ser ortogonal a uma e perpendicular a outra, ou pode ser ortogonal às duas. E aí, não tem problema. Se ela for ortogonal ou se ela é perpendicular, nesse caso aqui é indiferente, porque ela vai ser perpendicular ao plano. Ok? Então, essa que é a questão aqui desses dois corolários, tá? Então, nesse caso aqui, tanto faz a reta ser ortogonal a duas retas concorrentes do plano, ou ela ser perpendicular a duas retas concorrentes do plano. É garantido que a reta é perpendicular ao plano. Beleza? Muito bem. Bom, aqui está a demonstração. Mesma ideia aí, tá? E aí a gente vai ter agora a generalização do teorema. Se uma reta forma ângulo reto
com duas retas concorrentes de um plano, então ela é perpendicular ao plano, tá? Então, formar um ângulo reto, aí fica em aberto se ela é perpendicular ou se ela é ortogonal, tá? As retas podem estar no mesmo plano. Se elas estão no mesmo plano e formam um ângulo reto, elas são perpendiculares. Se são retas de planos distintos, mas formam um ângulo de 90 graus, elas são ortogonais, né? Nós vimos na aula passada a diferença entre ortogonalidade e perpendicularidade, tá? Então aqui ele está falando, forma um ângulo reto. Então fiquem abertos se elas são perpendiculares ou se elas são ortogonais, tá? E a gente viu a partir do corolário 1 e corolário 2 que também ela é perpendicular se acontecer isso, tá? Perpendicular ao plano alfa. Então fica aí a generalização do teorema fundamental, tá? Então nós temos três casos a considerar. Ó, aqui ela é perpendicular a duas retas concorrentes do plano, né? A é perpendicular a B e A é perpendicular a C, e duas retas do plano. Nesse caso aqui, ela é perpendicular a B e ela é ortogonal a C. E aqui ela é ortogonal a B e a C, tá? Então são os três casos aí que podem acontecer. Beleza? Muito bem. Bom, vamos agora falar de planos perpendiculares. Dois planos alfa e beta são perpendiculares se e somente se existe uma reta de um deles que é perpendicular ao outro. Eu fiz uma animaçãozinha aqui no GeoGebra para mostrar aqui, tá? Primeiro aqui, voltando ao caso anterior, aqui, ó, eu tenho uma reta que ela é perpendicular a um plano. Ó. Eu estou com esse plano aqui, tá? Esse plano aqui é o plano Z igual a zero, que eu coloquei aqui. E tenho aqui um ponto do plano e tem uma reta que está passando perpendicularmente aí ao plano, tá? Você percebe aí que qualquer reta que eu tomar nesse plano aqui, ela vai formar um ângulo de 90 graus com essa reta aqui vermelha, tá? Note que eu posso movimentar esse ponto aqui, eu fiz de modo que eu movimento o ponto aqui no plano, tá? E a reta continua perpendicular. Bom, aí eu vou agora pegar e colocar um outro plano aqui. Olha esse plano aqui, ó. Esse plano, ele é perpendicular ao plano azul. Esse plano rosa aqui, ó, ele é perpendicular ao plano azul, tá? Aí a pergunta é a seguinte, ó. Toda reta desse plano, ó, observe que esses planos eles são perpendiculares, né? Eles formam um ângulo de 90 graus aqui, ó, dá pra gente ver quando coloca eles assim, né? Toda reta desse plano é perpendicular a esse? Não, isso não é verdade, tá? Não é toda reta, mas existe uma reta desse plano aqui, existem várias retas desse plano que são perpendiculares a esse, e várias desse que são perpendiculares a esse. Por exemplo, se eu pegar essa reta aqui do eixo, esse eixo aqui é o eixo Y. Se eu pegar essa reta aqui do eixo Y, por exemplo, ó, essa reta do eixo Y aqui, ela é perpendicular a esse plano rosa aqui, certo? E se eu pego essa reta aqui desse azul, ela também é perpendicular a esse plano aqui. Tá claro isso, né? E não é só assim, tá? Por exemplo, eu posso pegar um outro plano aqui. Deixa eu pegar esse plano aqui. Esse plano, esse aqui. E tirar esse outro aqui. Observe esse plano aqui, ó. Tá? Esse plano aqui é um plano que contém a reta vermelha aqui, tá? E aí,
essa reta vermelha, a gente já sabia que ela era perpendicular ao plano, né? Então, ó, qualquer reta, tá? Se eu tenho um plano que ele possui uma reta que é perpendicular ao outro plano, então nós dizemos que os dois planos são perpendiculares. Então, olha só, eu posso movimentar aqui esse ponto, aqui o plano anda também. Tá? O plano é o plano que passa pela reta e por esse ponto aí. Tá? Então, nós temos que dá para visualizar legal isso aqui, né? Se eu tenho um plano que contém uma reta que é perpendicular a um outro plano, então esses planos são perpendiculares. Beleza? Essa é a ideia, tá? Claro que existem planos que não são perpendiculares. Por exemplo, esse plano aqui, ó, que eu acabei de colocar, né? Ele não é perpendicular nem ao plano azul claro, nem ao plano rosinha aí, tá certo? Ó, então, se eu vier aqui, ó, não tem nenhuma reta que está nesse plano aqui, nesse plano azul mais escuro, que seja perpendicular nem a esse plano rosa, nem ao plano azul. Não tem como. Toda reta que eu tomar aqui, qualquer que seja a direção dela, ela vai ser uma reta que é oblíqua aqui. Ela vai furar o plano, mas não em 90 graus. Tá? Ficou claro aí, né? Bom, então, essa é a definição de planos perpendiculares. Tá? Os dois planos são perpendiculares se e somente se existe uma reta de um deles que é perpendicular ao outro, tá? Agora eu quero mostrar o seguinte, se eu pego dois planos aqui, né, eu quero mostrar que eles são perpendiculares. Dois planos são perpendiculares entre si e uma reta de um deles, se uma reta de um deles é perpendicular à interseção dos planos, então essa reta é perpendicular ao outro, tá? Então olha só, vou considerar a interseção aqui. Essa interseção aqui eu vou chamar de I, tá? Aqui eu tenho uma reta, né? Eu tenho uma reta aqui que é interseção. Então, eu estou com a cara bem aqui, ó. Isso aqui eu estou chamando de I, tá? Que é a reta interseção. Então, vamos lá. Vou colocar aqui de novo hipótese e tese, tá? Aqui é hipótese. O que nós temos de hipótese? Tudo que nós temos, tá? Primeiro, eu tenho que os planos são perpendiculares. Eu tenho dois planos, são perpendiculares. Então, a primeira coisa é que alfa é perpendicular a beta. Os planos já são perpendiculares. Depois, eu tenho a interseção, que é essa reta aqui, né? A interseção, a reta I é alfa, interseção beta. Depois eu tenho que R é uma reta que está contida em alfa, tá? E aí eu quero que essa reta R ela seja perpendicular a I, tudo bem? Então, vou considerar a reta R aqui perpendicular a I, tá? Desse jeito aqui. Então, o que vai implicar isso aqui? A tese agora, né? A tese diz o seguinte, que então, tá aqui, ó, então, essa reta é perpendicular a outro plano. Então, isso quer dizer o quê? Que essa reta R aqui, ela vai ser perpendicular ao outro plano. Qual é o outro plano? Beta, já que ela está em alfa, então ela vai ser perpendicular a beta. Aqui é a tese, né? Deixa eu colocar aqui, que eu sempre estou fazendo nesse estilão aqui. Essa daqui é a tese. Muito bem. Ó, eu tenho que alfa é perpendicular a beta. Tá? Os planos já são perpendiculares. Então, isso vai implicar que vai existir aqui uma reta A contida no plano alfa, tal que essa reta, tal que esse A, aqui essa reta A, é perpendicular a beta. Tá? Isso pela definição de planos perpendiculares. Ok? Logo, nós temos, ó, se a reta é perpendicular ao plano, né, ela vai ser aqui perpendicular à interseção. Tá? Logo, eu tenho que A é perpendicular a I. Né? Bom,
Então, aqui em alfa, nós temos o seguinte. Olha só. Nós temos que A é perpendicular a I e R também é perpendicular a I. Então, isso vai implicar o quê? Ó, que A é paralela a R, tá? A, ela é perpendicular a I, R também é perpendicular a I, ou seja, elas formam o mesmo ângulo com a reta I. Então, quer dizer o quê? Que elas são paralelas. R é paralelo a A, ou A é paralelo a R. Então, juntando esses dois fatos, ó, que A é paralela a R, e, além disso, A é perpendicular a beta, nós concluímos que R é perpendicular a beta, tá? E aí nós chegamos à nossa tese, né? R perpendicular a beta, tá? Bom, esse teorema ele é útil, né? Porque a gente, ao invés de trabalhar com plano e reta, nós podemos trabalhar com reta e reta, né? Você pega só a interseção I aqui, né? E você vai mostrar que se existe uma reta do outro plano que é perpendicular a I, que é a interseção, então você garante que a reta é perpendicular ao plano, tá? E aí, ao invés de você fazer contas aí com plano e reta, você trabalha só com reta e reta. E às vezes você tem já a interseção, né? E não tem o plano, por exemplo. Então você consegue mostrar que a reta é perpendicular ao plano também, tá? Facilita bastante as contas aí, esse teorema. Beleza? Pela definição, se uma reta é perpendicular a um plano, qualquer outro plano que a contém é perpendicular ao primeiro, tá? Então, você lembra aqui nessa animação aqui, ó, que se eu tenho que essa reta aqui, né? Deixa eu tirar esse outro plano aqui. Se eu tenho que essa reta, esse plano aqui, essa reta é perpendicular ao plano. Deixa eu tirar o plano também aqui. Ó, eu tenho uma reta que é perpendicular ao plano. Qualquer plano que contém essa reta vai ser perpendicular a esse plano aqui, né? É isso que está falando essa observação, tá? Pego aqui, ó, qualquer plano que tenha reta, ó, que contém a reta, olha aí, ele vai ser perpendicular ao plano, tá? Não tem jeito, ó. Sempre perpendicular, beleza? É isso que diz a observação, tá? O GeoGebra ajuda bastante assim a gente visualizar as coisas, tá? Sugiro fortemente que você faça o download aí do GeoGebra para você visualizar. Eu acredito que até eu vou passar algumas atividades valendo nota aí você utilizando o GeoGebra, tá? Visto que nós temos alunos de licenciatura aí, né? Mesmo os que são alunos de bacharelado, é importante você saber aí utilizar o GeoGebra, tá? A gente vai fazer alguns trabalhinhos aí, eu vou deixar o link lá na plataforma para download, essas coisas assim, tá? E vou deixar também algumas atividades interativas do GeoGebra lá também. Muito bem. Então, nós temos uma condição necessária e suficiente, tá? Para que dois planos secantes sejam perpendiculares. Qual é? É que toda reta de um deles perpendicular à interseção seja perpendicular ao outro plano, tá? Então, qualquer que seja a reta perpendicular à interseção vai ser perpendicular lá ao plano, tá? E vice-versa, né? A condição necessária é suficiente. Muito bem. E planos oblíquos, né? São planos secantes, ou seja, eles têm interseção, mas não são perpendiculares, tá? Eles são ditos planos oblíquos. Aqui eu coloquei no desenho, né? Aqui deixa eu tirar esse perpendicular daqui. Eu tenho aqui um plano oblíquo, ó. Esses dois planos aqui, eles são oblíquos, tá?
beleza? Mas, assim, ó, a gente consegue visualizar legal aqui, planos e tal, tá? Não fica só no meu desenho, que é ridículo, né? A gente consegue visualizar. Eu não sei nem se eu consigo desenhar uma situação dessa, assim, de 2 planos. Mas a grande questão é a perspectiva, né? Você olha aqui por baixo, por exemplo, você vê a reta aqui, e aqui você vê que ela fica pontilhada. Quando você baixa aqui, fica o contrário, a parte de baixo que fica pontilhada. Então, essa questão da perspectiva, de você poder girar aqui, nem o melhor desenhista faz isso, né? Você teria que fazer vários desenhos para ver as várias posições. Então, com isso daqui, a gente ganha bastante na visualização, tá? Beleza. Vamos em frente. Bom, agora sim, a gente vai falar de projeção ortogonal, tá? A projeção ortogonal de um ponto P sobre o plano alfa é a interseção do plano com a reta perpendicular a ele, conduzida pelo ponto P. Então, se eu tenho um ponto aqui, né, eu pego a reta que é perpendicular a esse plano, passando por P, e eu pego a interseção da reta com o plano, tá? Nesse caso aí, eu tenho o ponto P'. Então, estou dizendo que P' é a projeção ortogonal do ponto P no plano alfa, tá? Seria como se você pegasse aqui, você tivesse um pontinho e colocava uma lanterna aqui, perpendicularmente ao plano, né? E aí ia projetar uma sombra aqui, que seria o ponto P', tá? Essa aí é a projeção ortogonal. Lembrando que essa reta aqui é perpendicular ao plano, por isso o nome é projeção ortogonal, né? Tem a ver com ângulo de 90 graus, tá? Então nós vamos denotar assim, ó, P' é igual a projeção de P no plano alfa, tá? Essa é a notação que nós vamos utilizar para a projeção. Tá, isso aí é a projeção de um ponto. Então, se eu tiver aqui uma figura geométrica F, né, como é que eu projeto? Aí eu pego cada ponto da figura e projeto ortogonalmente no plano. Então, eu tenho aqui a projeção ortogonal da figura. Então, eu tenho um F, é a figura, e eu tenho F'. F' é a projeção ortogonal de F no plano alfa, tá? Beleza. Como é que é a projeção de uma reta? Se a reta R é perpendicular ao plano alfa, teremos como projeção ortogonal exatamente um ponto, digamos P. Vai acontecer assim, ó, estou com a reta, ela é perpendicular, então a projeção vai ser exatamente um ponto. E esse ponto vai ser justamente o ponto de interseção da reta com o plano. Então, P é a projeção ortogonal de R em alfa. Isso se a reta for perpendicular ao plano. Agora, a projeção ortogonal de uma reta não perpendicular R a um plano alfa sobre esse plano é traçada em alfa do plano beta perpendicular a alfa, conduzida por R. Então, a gente percebe o seguinte, ó, basta eu pegar a projeção de 2 pontos aqui, né? Eu tenho a reta R. Opa. Pego um ponto aqui de R, por exemplo, um ponto P, e pego um outro ponto aqui, Q. Aí eu faço a projeção ortogonal de P. Eu tenho aqui um P'. E faço uma projeção ortogonal de Q. Eu tenho aqui o Q'. E aí, você tem a projeção de R'. R' é a projeção de R em alfa. Então, eu tenho que R' é igual à projeção de R em alfa. Tá? Então, é dessa forma que a gente faz a projeção. Distância entre 2 pontos. Então, eu quero, dado 2 pontos, quaisquer 2 pontos lá do meu espaço, eu quero determinar a distância entre esses pontos. Tá? Então, nós definimos a distância entre 2 pontos distintos A e B como sendo o comprimento do segmento de reta AB, ou ao comprimento de qualquer segmento congruente a AB. Não necessariamente eu tenho que pegar AB, né? Eu posso pegar coisas paralelas, por exemplo,
A, B, e tem uma linha, B', mas tem que ser segmentos congruentes, certo? Ou seja, eles têm que ter o mesmo comprimento, tá? Muito bem. Se A é igual a B, a distância entre A e B é nula, certo? Então eu tenho dois pontos, A e B, e eu pego essa distância aqui como sendo o comprimento, como sendo o comprimento do segmento AB, tá? Então a notação vai ser essa aqui, ó, DAB. Isso daqui é o quê? É o comprimento do segmento AB, tá? Tudo bem? Bom, a distância entre o ponto e uma reta é a distância entre o ponto e o pé da perpendicular à reta conduzida pelo ponto. Então, olha só, eu tenho aqui um ponto e tenho aqui uma reta, tá? O que é o pé da perpendicular? Eu faço aqui, passando pela reta, pelo ponto A, uma reta perpendicular à reta R, passando aqui na reta R, e eu pego a interseção. Esse ponto aqui é que é chamado pé da perpendicular, tá? Então, eu considero uma reta que seja perpendicular à reta R, passando por R aqui. Onde ela tocar aqui em R, esse aqui que é chamado o pé da perpendicular. Essa daqui, essa reta vermelha aqui é perpendicular à reta R, tá? Então, como é que eu vou medir a distância? Observe que se eu não tomasse aqui uma perpendicular, né? Se eu tomasse uma outra reta aqui, ó, se eu pego assim, é a distância de A a um ponto qualquer da reta. Não é verdade, porque esse comprimento aqui, né, é maior do que esse comprimento aqui, tá? Por isso eu tenho que pegar sempre a perpendicular, beleza? Então eu pego a perpendicular, não tem jeito, tá? Imagine que tem pontos aqui na reta que, né, ia tender infinito aqui, né, a distância, tá? Pegava do ponto daqui para um ponto para cá, como a reta é infinita, eu posso pegar um ponto que a distância seja infinita, beleza? Mas a distância é essa, tá? É do ponto até o pé da perpendicular. E aí acabou. Notação: a distância de A a R, né? A distância do ponto à reta A, do ponto A até a reta R, é igual a B, onde B é um ponto especial, tá? B é o pé da perpendicular conduzida pela reta, passando por A. Muito bem. Bom, eu posso ter também a distância entre ponto e plano. Como é que eu faço isso? Então, a gente está vendo todas as situações, tá? Eu tenho três entes aí, três objetos: ponto, reta e plano, né? Então, já vi ponto com ponto, ponto com reta. Agora vamos fazer ponto com plano, né? A distância entre um ponto e um plano é a medida do segmento cujos extremos são o ponto e sua projeção ortogonal sobre o plano. Então, olha só, tenho aqui um ponto, né, e um plano. Então, eu pego aqui a projeção ortogonal do ponto no plano, e aí eu calculo essa distância. Na verdade, fica sendo a distância entre dois pontos, né? Que ponto é esse? É um ponto especial. É a projeção do ponto P no plano, tá? A projeção ortogonal dele, beleza? E aí nós vamos ter o seguinte, ó, a distância do ponto P ao plano alfa é a distância de P a P'. Aqui faltou a barrazinha aqui, que é para dizer que é esse comprimento aqui, tá? Faltou aqui. É o comprimento do segmento P', ok? Muito bem. Bom, falta o quê? A distância entre reta e plano paralelo, né? Claro, se a reta não for paralela ao plano, a distância é zero, porque ela vai interceptar o plano, né? Mas se eu tenho uma reta que é paralela ao plano, a distância entre uma reta e um plano paralelo é a distância entre um ponto qualquer da reta e o plano. Note que todos os pontos, como a reta é paralela ao plano, não importa qual ponto que eu pegue aqui. Qualquer ponto que eu tomar da reta aqui, ele tem a mesma distância para o plano. Então, o que eu faço?
pego um ponto arbitrário aqui da reta, um ponto qualquer da reta, e faço a projeção dele, porque aí esse caso aqui, ó, de reta para plano, reta paralela, né, ao plano, vai ser a distância de um ponto ao plano, que é um ponto qualquer do plano, da reta para o plano. Então, pega a projeção, faço a mesma como eu fiz de distância de ponto a plano, e aí eu tenho que a distância de R a alfa vai ser a distância de um ponto da reta ao plano alfa, que é P' também. Tá? Mesma coisa. Note que quando a reta intercepta o plano aqui, tá? Imagina um caso assim. Eu tenho uma reta S aqui, que ela está furando o ponto, o plano aqui, né? Num ponto O, por exemplo, tá? A distância aqui de R e o plano alfa é igual a zero. Por quê? Porque O pertence a alfa, tá? E S, interseção alfa, é o próprio O, tá? Então, quando a reta intercepta o plano, não tem jeito, a distância é zero. Agora, a distância entre dois planos paralelos, né? A distância entre dois planos paralelos é a distância entre um ponto qualquer de um deles e o outro. Então, ó, se eu tenho dois planos paralelos, também, qualquer ponto que eu tiver aqui, a distância dele para o outro plano vai ser sempre a mesma, né? Porque os planos são paralelos. Então, a distância entre os planos já é a mesma, né? Assim, vai ser igual à distância de qualquer ponto daqui para o plano. Não é a distância de qualquer ponto daqui para qualquer ponto daqui, não, tá? Eu pego um ponto aqui, faço a projeção desse ponto nesse plano, e aí eu tenho essa distância. Ou seja, é a mesma coisa que a distância de um ponto de um para o outro plano. E não estou dizendo que é a distância de um para a distância de um outro ponto aqui, não, tá? Porque, novamente, igual a reta, eu poderia ter um negócio infinito aqui, ó. Essa distância aqui, dependendo do ponto que aqui, seria infinita. Não é pegar a distância de um ponto de um para um ponto do outro, não. Você pega um ponto P, fixa um ponto P nesse plano aqui, e aí você faz a projeção dele aqui nesse outro plano, e você calcula a distância de P a P', tá? Então, nós temos também que a distância de um ponto, de dois planos, vai ser a distância de P a P'. Beleza? Bom, aí nós contemplamos todos os casos, todas as distâncias possíveis já estão definidas aí. Distância de ponto a ponto, ponto a reta, de reta a reta, de reta a plano, de plano a plano. Beleza? E aí fechou tudo, tá? Aí tem um caso especial que são retas reversas, né? Nós vimos retas paralelas, mas tem um caso das retas reversas. Então, entre duas retas reversas, R e S, tá? A distância delas é a distância entre um ponto qualquer de uma delas e o plano que passa pela outra e é perpendicular à primeira. Então, olha só. Originalmente eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho essa reta R aqui e eu tenho essa reta S aqui. Então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. Eu considero um plano que é paralelo aqui a R, tá? E aí eu considero o seguinte, é um plano que é paralelo à reta R, mas que contém a reta S, tá? E aí, como essa reta está contida no plano, a distância dessa reta para essa reta S vai ser exatamente a distância dessa reta R para o plano que contém a reta S, tá? Então, basta fazer isso, né? Pego um plano que contenha S, que seja paralelo à reta R. E aí eu calculo a distância da reta ao plano, que eu já sei, né? Vai ser a distância de um ponto aqui qualquer, da reta para a projeção ortogonal aqui
no plano, tá? Então, resolvido. Dado duas retas reversas, eu pego o plano que é paralelo a uma das retas e contém a outra reta. E aí eu faço a distância da reta para esse plano. Acabou a história, tá? Então, notação, a distância entre R e S vai ser igual à distância de P a P' nessas condições aí. Sabendo quem é o P', é a projeção do ponto P da reta R no plano que contém a reta S é paralela a R, tá? Beleza? Bom, note que aqui existem infinitos planos que contêm a reta S, mas só tem um que contém a reta S e é paralelo à reta R, tá? Bom, agora a gente vai começar a definir ângulos. E aí, o primeiro ângulo que aparece aí é o ângulo entre retas, né? Entre retas reversas. Nós definimos ângulos entre duas retas reversas como sendo o ângulo agudo que uma delas forma com uma reta paralela à outra. Note que retas reversas elas não se interceptam, né? Então eu tenho que pegar uma reta paralela que intercepte a outra, né? E aí eu vou considerar sempre o menor ângulo, tá? Então quando eu tenho aqui duas retas, né, que estão no mesmo plano, que elas se interceptam, né? Nós temos dois ângulos aqui, um aqui e um outro aqui, né? Então nós sempre vamos estar considerando que o ângulo é o menor ângulo formado por elas, tá? Só tem um caso que esses ângulos são os mesmos, né? Que é quando elas são perpendiculares. Então eu vou dividir tudo em 90 graus aqui, né? Qualquer ângulo aqui é o mesmo, tá? Mas fora o caso delas serem perpendiculares, nós vamos considerar sempre aqui esse caso do menor ângulo que elas formam, tá? Então, quando eu tenho aqui duas retas que elas são reversas, tá? Eu vou pegar e colocar elas no mesmo. Eu pego uma paralela que está no mesmo plano da outra, tá? Então eu tenho aqui, ó, R e S reversas, tá? Aqui está S e aqui está R. Tá, mas tem uma reta aqui que é paralela a ela que está no mesmo plano que a reta S. Então pego essa reta S', tá? E projeto aqui, ela vai estar no mesmo plano, né? Então eu tenho que essa paralela a essa daqui. E aí ela vai interceptar, né? Então ela vai formar um ângulo aqui θ. Esse ângulo θ é o mesmo ângulo que eu considero entre a reta R e a reta S, tá? Nesse caso de retas retas reversas. Beleza? Bom, ângulo entre planos. O ângulo entre ângulos entre reta e plano. O ângulo entre uma reta e um plano é o ângulo agudo que ela forma com uma projeção, com sua projeção ortogonal sobre o plano, tá? Então pego a projeção ortogonal da reta no plano, né? Ó, tô com a reta aqui, ela tá furando o plano alfa aqui, né? E eu pego a projeção ortogonal dela, ou seja, pego aqui a reta, né? E eu pego um plano que contém a reta e seja perpendicular ao plano alfa. Eu vou ter exatamente que a interseção desse plano com o plano alfa é a projeção ortogonal dela, tá? Então, na verdade, quando eu pego a projeção ortogonal dessa reta aqui e pego o plano que contém as duas, né, essa e essa, esse plano e esse daqui vão ser ortogonais, claro. E aí eu considero o ângulo que essa reta R forma com a sua projeção, tá? Esse daqui vai ser o ângulo da reta com o plano alfa, beleza? Então, eu tenho aí a definição, como é que a gente calcula o ângulo entre a reta e uma reta e um plano. Bom, aí a gente vai entrar na questão agora dos diedros, tá? Agora a gente vai estar considerando semiplanos
dois semiplanos não coplanares, com origem numa mesma reta. Tá? Eles vão determinar uma figura geométrica chamada ângulo diédrico, ou simplesmente diedro. Tá? É algo assim, ó, eu peguei um semiplano aqui, alfa, e peguei um semiplano beta. Qual a diferença do semiplano para o plano? É que esse cara aqui é finito aqui. O plano é infinito para cá e para lá também. Só que agora eu estou delimitando aqui por uma reta R. Tá? Então, eu tenho esse plano beta e esse plano alfa. Então, esse ângulo aqui é que é chamado de... Toda essa região aqui, né? Vai ser chamada de ângulo diédrico. Tá? Bom, aí o que é a seção de um diedro? A seção de um diedro é a interseção do diedro com o plano secante à reta. Tá? Eu pego aqui um plano que é secante a essa reta, que é a reta de origem aqui dos dois semiplanos, tá? E pego a interseção. Então, toda essa região aqui do plano, que é a interseção do plano com com o diedro aqui, né? O diedro, toda essa região aqui do espaço que eu tinha aqui. Quando eu pego aqui só a seção, eu vou pegar só essa partezinha aqui, que é a interseção, tá? Então, eu tenho aí o que nós chamamos de seção de um diedro, ok? Eu vou ter seções paralelas, duas seções paralelas de um diedro, elas são congruentes, tá? Então, se eu pego aqui, que é o mesmo plano alfa, semiplano alfa e o semiplano beta, se eu pegar dois planos paralelos aqui, eles vão interceptar aqui, eles vão gerar duas seções. Essas duas seções paralelas, elas vão ser congruentes, tá? Então, essa seção aqui é congruente a essa. A seção ARB vai ser congruente a ARB'. Tá? E aí a gente vai ver congruência entre dois diedros. Quando é que dois diedros são congruentes? Se e somente se uma seção normal de um é congruente à seção normal do outro. Tá? Então, pego uma seção normal aqui, ou seja, pego um plano perpendicular aqui, né? E essa seção aqui é congruente a essa. Então, eu digo que os diedros eles são congruentes. Essa aqui é a definição, tá? Então, a notação é alfa RB, e eu tenho que isso daqui é igual a alfa' R' tá? Ó, tenho alfa RB, alfa R beta, né? Tá falando B, mas é beta. Alfa R beta é igual a alfa', R', beta'. Então, isso acontece se somente se XY é congruente a Y', Y. Tá? Esse diedro é congruente a esse. Muito bem. E aí nós vamos ter triedros. Tá? Eu vou ter três semirretas não coplanares com origem no mesmo ponto. Elas determinam três ângulos que formam uma figura geométrica chamada ângulo triédrico, ou simplesmente triedro. É algo assim, ó, tá? Então, eu tenho três semirretas aqui, e essas semirretas vão formar que eu vou ter três semiplanos, né? Vai gerar três semiplanos aqui, e eu tenho aqui o meu triedro. E aí eu vou ter o ângulo poliédrico, que agora eu vou ter semirretas de mesma origem, tais que nunca ficam três no mesmo semiplano. Essas semirretas determinam N ângulos em que o plano de cada um deixa as outras semirretas em um semi-espaço. Tá? A gente vai já ver direitinho isso aí no desenho, que é isso daqui, ó, tá? Eu tenho várias semirretas aqui, e aí eu tenho esse ângulo aqui, que eu tenho vários semiplanos aqui, né? E aí eu tô pegando e gerando esse semi-espaço aqui. Então,
eu tenho que esse daqui é o ângulo poliédrico, tá? A gente precisa dessas definições porque a gente vai estar trabalhando aí com figuras geométricas espaciais, né? Então a gente vai estar trabalhando com poliedros e tal, e a gente vai estar falando dos ângulos poliédricos. Então, lá nos poliedros, tem relação aí entre aresta, vértices e ângulos, tá? Os ângulos poliédricos. E aí a gente precisa definir todas essas coisinhas aí para você ter ideia do que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Era isso que a gente tinha preparado para a aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato aí comigo por e-mail. Beleza, então, pessoal? Um grande abraço aí e até a nossa próxima aula.